Abra a sua Bíblia no livro de Lucas, no capítulo de número 10, 2 versos. O verso de número 1 e o verso de número 2, do capítulo 10 de Lucas. Glória a Deus. A minha versão pode ser um pouco diferente da sua. Diz assim a palavra de Deus: depois disso, o Senhor escolheu outros 72 discípulos e os enviou adiante, 2 a 2, às cidades e aos lugares que ele planejava visitar. Estas foram suas instruções: a colheita é grande, mas os trabalhadores são poucos. Orem ao Senhor da colheita, peçam que Ele envie mais trabalhadores para seus campos. Amém? Os irmãos podem se assentar. Glória a Deus. Sou grato a Deus pela vida do pastor Ailton, da missionária Betânia, que nos permitem hoje ocupar essa tribuna para transmitir a palavra de Deus, a convite do Tiago, meu colega de trabalho. Eu tenho outro colega de trabalho aqui, o Isaac, né? Que trabalha conosco ali na Secretaria de Agricultura. Alegria ver alguns dos irmãos, dos amigos, Antônio, amigo de longa data. É uma honra estar cultuando a Deus junto contigo essa noite, meu irmão. E o Tiago disse: olha, é um culto de missões. Não é isso, Tiago? Um culto de missões. E o culto de missão, ele tem o objetivo de nos despertar para a obra missionária, para a importância do principal objetivo da igreja na terra. E esse texto que nós lemos é o texto onde Jesus ele convida 72 pessoas. Não existe o nome dessas pessoas, não eram os seus discípulos, eram pessoas comuns. Jesus chama essas pessoas e as coloca em uma grande missão, a missão de pregar o Evangelho, de levar uma mensagem, de levar uma boa nova. Além dessas pessoas não serem conhecidas, de nós não sabermos os nomes de cada uma delas, mas existe aqui uma lição para a gente aprender. Porque essa comissão dada por Jesus, aqueles homens, serve para nós nos dias de hoje. E eu acredito, irmãos, que nós estamos vivendo os últimos dias da igreja na face da terra. Você concorda comigo? Em breve as trombetas vão soar, e quem estiver preparado será arrebatado para o encontro glorioso com o Senhor. Essa é a nossa maior esperança. Enquanto servos do Senhor, nós temos a missão de levar o Evangelho. E eu sei que existem muitas formas de levar o Evangelho, de pregar a palavra de Deus. O maior e mais poderoso é o nosso exemplo, é a nossa vida. A nossa vida é como um livro lido pelas pessoas que estão lá fora. E quando as pessoas leem a nossa vida, elas vão conhecer sobre Jesus. A outra forma é indo levar a mensagem, indo levar o
Evangelho, alcançando as pessoas. E aqui fala que Jesus está dizendo: vocês vão andar onde eu vou também chegar. Vocês vão andar por cidades que depois eu, Jesus, também vou chegar. A casa que vocês chegarem, eu planejo ir, eu planejo chegar. A cidade onde vocês visitarem, eu planejo estar também naquela cidade. E aqui tem algo glorioso para nós aprender essa noite. Aonde chega o servo do Senhor, levando o Evangelho, ele não chega sozinho naquele lugar. Jesus chega naquele lugar junto conosco. Aleluia. Não é só uma palavra vazia que nós estamos levando quando dizemos que Jesus é o Salvador da humanidade, que Jesus é a bússola para o perdido, que Jesus é a cura para o doente, que Jesus é o caminho para quem está desorientado, que Jesus é a luz para quem está em trevas, que Jesus é a salvação para quem está dizendo: também não tem mais jeito, eu estou condenado. Onde chega o servo de Deus, levando o Evangelho, chega também a presença de Jesus. Louvado seja o nome do Senhor para sempre. E quando a presença de Jesus chega, as coisas mudam. Vidas são transformadas, circunstâncias são mudadas, e o nome do Senhor é glorificado. Louvado seja o nome do Senhor para sempre. Mas eu quero chamar a sua atenção aqui essa noite, chamar a minha atenção também essa noite, porque nós nos ocupamos com tantas atividades, são tantas coisas para fazer, que às vezes no nosso dia, na nossa semana, não sobrou tempo algum para nós fazer o trabalho missionário. E nós fazemos aquilo que é prioridade. O Isaac já falou sobre prioridade quando Deus estava criando as coisas. Mas cada um de nós aqui tem suas prioridades. Mas às vezes, pregar o Evangelho deixa de ser prioridade para nós. Nós nos reunimos no culto, é uma bênção. Nós reunimos em família, falamos sobre Jesus, até lemos a palavra junto. Mas o trabalho missionário às vezes deixa de ser prioridade. Passa o meu dia, passa a minha semana, passou o mês, passou o ano, e eu não falei de Jesus para ninguém. Deixou de ser prioridade na minha vida. Jesus olha para aqueles homens e diz: a colheita é grande, mas os trabalhadores são poucos. E eu não tenho como ler isso sem voltar para o que está em João, no capítulo 4 e no verso 35, quando Jesus diz: vocês não dizem que daqui a 4 meses haverá colheita? Eu lhes digo, abram os olhos e vejam os campos, eles estão maduros para a colheita. É hora de colher, é hora de fazer a colheita, de trazer vidas, de trazer pessoas para Jesus. Oh, meu Espírito Santo, essa noite, fale ao coração de cada um de nós, que enquanto nós estamos olhando para tantas coisas, tantas atividades,
Jesus está olhando para nós e dizendo: vocês não estão vendo que os campos estão brancos? Esse alerta de Jesus ecoa nos nossos ouvidos, porque enquanto outras prioridades estão ocupando o nosso coração, a maior prioridade de Jesus é ver pessoas sendo transformadas pelo Evangelho. Aleluia, aleluia. E é num culto de missão como esse que o Senhor nos desperta. Aleluia. E Ele diz no verso 13: agora vão e lembre-se de que eu os envio como cordeiros no meio de lobos. Parece que essa metáfora que Jesus está dizendo, nos comparando como cordeiros no meio de lobos, parece ser o envio de ovelhas para um campo hostil, para um lugar de matança. Porque o que é uma ovelha diante de um lobo em um combate entre os dois? Certamente a ovelha será devorada. Mas o Senhor aqui, Ele não está falando que está nos enviando para o campo hostil. Ele está colocando diante de nós duas personalidades bem diferentes: a personalidade da ovelha e a personalidade do lobo. O lobo mostra os dentes, o lobo devora, o lobo ataca, o lobo é astuto, mas ele nos envia como ovelhas, aparentemente um animal indefeso, aparentemente um animal que não conseguirá nada pelo seu estado de tamanha fragilidade. Mas o salmista Davi, ele já dizia: o Senhor é o meu pastor. Aleluia. Sabe quem é a defesa do crente? Sabe quem é a defesa do missionário? Sabe quem é que defende ovelhas escolhidas do aprisco do redil do Senhor? É o leão da tribo de Judá. Aleluia. Porque quem decide do seu coração que a sua família vai ser salva, que aquela pessoa perdida que até o vizinho que há tantos anos fora do teu lado ainda não havia despertado no teu coração o desejo de ver aquela pessoa salva. Essa noite o Senhor nos desperta para dizer: tem salvação para essa pessoa, tem salvação para a tua família, tem salvação. Aleluia, aleluia. Já pensou se nós, todo mundo, parasse de anunciar o Evangelho agora e aguardássemos só a volta de Jesus? A igreja seria uma instituição falida. Aleluia. Mas ainda bem que cultos como esse, o Senhor fala ao nosso coração e nos desperta. Aleluia. E nós não somos lobos. Não é com um ataque, não é mostrando os dentes, não, mas é com um espírito como uma ovelha, total dependência de Deus. Aleluia. E quando vivemos essa total dependência de Deus, tem salvação chegando.
porque o Senhor vai nos dirigir para isso. Aleluia. Aleluia. Ou será que ninguém mais precisa ser salvo? Aleluia. Orem, aleluia, orem, para que o Senhor envie mais obreiros para a seara, para a colheita. Aleluia. Irmãos, eu sei que todos aqui oram, fazem o seu momento devocional. Mas se você ainda não fazia isso, comece a partir de hoje a colocar nas tuas orações o pedido para que o Senhor envie mais obreiros, mas também coloque nas tuas orações nomes de pessoas que Jesus vai salvar, vai ter salvação de almas, irmãos, pela nossa intercessão. Aleluia, glória a Deus. E é lindo como Jesus cuida da nossa proteção. Eu sei que tem hora que os banzeiros e os ventos da vida nos jogam de um lado para outro, que nos sentimos desamparados. Dá essa sensação, essa impressão. Mas quando nós olhamos para João, capítulo 10 e o verso 7, Jesus diz: eu sou a porta das ovelhas. O Tiago, que é fazendeiro, que fui visitar a fazenda dele ali, estou imaginando que eu vou encontrar lá um monte de cabeça de gato, vou visitar o Tiago. Sabe que quando você adquire o animal, o gado, você precisa cuidar da proteção desse animal. O mínimo que você precisa fazer é construir uma cerca, porque senão você não garante a segurança desse animal. Esse animal ele pode se desgarrar, pode fugir e estar a mercê de ataque de um animal, de ser roubado. Quando Jesus diz: eu sou a porta das ovelhas, ele está se referindo ao local onde o pastor construía para abrigar as ovelhas. Era um redil, nós chamamos de curral, mas na Bíblia se usa o termo redil, aprisco, no meio do deserto onde aqueles pastores cuidavam de ovelhas. O único objeto que eles encontravam para construir aquela cerca eram pedras, e eles iam construindo aqueles muros, aquela proteção para abrigar ali dentro as ovelhas. E quando eles construíam aqueles muros, o redil estava pronto, ficava a única entrada, a porta. E à noite, quando ele trazia todas as ovelhas para dentro do redil, não havia uma porta de madeira ou um portão de metal para ele trancar e passar a chave ou cadeado. O pastor se deitava na entrada do redil, da porta. Quando Jesus diz: eu sou a porta das ovelhas, ele está dizendo: no campo missionário, quando você está levando o evangelho, toda a proteção sou eu que faço, sou eu que garanto, sou eu que cuido, sou eu que zelo. Quando você está levando o evangelho, tem milagre acontecendo na tua casa. Quando você está levando o evangelho, Jesus não só está salvando, mas está curando dentro do teu lar. Quando você está levando o evangelho, Jesus está transformando a tua casa em um pedacinho do céu. Aleluia. Porque Ele é quem garante a proteção. Aleluia. Ô irmãos, hoje dá para a gente colocar a cabeça no travesseiro e pensar um pouquinho sobre isso. Tem coisas que irão acontecer na minha casa, coisas grandiosas,
quando eu começar a falar do Evangelho para outras pessoas. Eu mudo direcionamentos na minha vida com a pregação do Evangelho. O Senhor me enche de propósito quando eu começo a falar do Evangelho. Porque o maior propósito de Jesus é salvar almas, até que Ele volte. Quem aqui tem pessoa na sua família que ainda não é crente? Gente, todos, né? Na minha família também tem. Aleluia. Mas o Senhor nos trouxe aqui para nos dar uma sacudida e dizer: vai ficar desse jeito? Aleluia. Glória a Deus. O Senhor envia de 2 em 2 aqueles discípulos, aqueles homens. E eles vão levando a palavra. E Jesus dá um direcionamento para eles. Não levem bolsa, não levem dinheiro, não levem sandálias. Vão. Sabe o que eu vejo aqui? Mais uma vez, Jesus sinalizando a urgência que é para falar do Evangelho. Quando você se prepara para uma viagem, você certamente vai levar alguma bagagem. O propósito da viagem vai te dizer o que é que você vai preparar na sua bagagem. Por exemplo, se é uma viagem de negócios e você vai participar de uma capacitação, de um treinamento, você vai organizar itens na sua bagagem. Mas se você for fazer uma viagem a passeio, você vai colocar outros itens. Já vai ter coisa que você não vai levar. Outras que você não levaria numa viagem de negócio, você vai levar para uma viagem de passeio. Se for uma região fria, Antônio, você vai levar um agasalho diferenciado. Aí Jesus está dizendo assim: para pregar o Evangelho, para levar o Evangelho, é uma viagem, um processo. Vocês estão indo, cuidado com o que vocês estão levando na bagagem. Aleluia. Porque tem coisa que para levar o Evangelho você vai precisar deixar, porque senão vai ser uma distração na tua trajetória missionária. Oh, irmãos, o que está nos distraindo? O que está tomando o nosso tempo? A ponto de passarmos o dia, mas não tivemos uma ação missionária. Mas quantas outras coisas nós fizemos de distração, que tomaram o nosso tempo? Jesus nos dá um alerta. É urgente pregar o Evangelho, mas cuidado com o que vocês vão levar. Tem coisas que vocês vão deixar para trás, porque é urgente e vocês vão se distrair se levar isso. E eu acredito que a história humana, em todo o tempo que existe ser humano, nunca foi tão fácil o ser humano se distrair. Nós vivemos a geração que ocupa o seu maior tempo com distrações. Esse não é o desejo do Senhor revelado na sua palavra. Vai chegar um dia que essa palavra vai se cumprir. Vai chegar o dia do arrebatamento da igreja. Ele vai chegar. E vai chegar o dia que nós vamos colocar diante do Senhor as nossas mãos
para revelar diante do Senhor o que nós estamos apresentando. E quando chegar diante do Senhor, o que nós apresentaremos? Que alegria será naquele dia, quando nós nos apresentarmos diante do Senhor e a nossa família estiver junto, adorando a Deus e indo morar no céu de glória. Aleluia. Teu vizinho, teu colega de trabalho, teu colega de escola, aleluia. O Senhor nos dá tantas oportunidades que devemos aproveitar. Aleluia, aleluia. Um dia esses discípulos voltam dizendo: nós estamos muito alegres porque aconteceram coisas maravilhosas, muitos milagres. Aleluia, aleluia. E Jesus diz para eles assim: antes vos alegre, seja maior a vossa alegria, porque o vosso nome está escrito no livro da vida. Louvado seja o nome do Senhor para sempre. Deixa eu ministrar uma palavra ao seu coração. Enquanto você continua evangelizando a sua família, enquanto você continua falando de Jesus, o teu nome permanece vivo no livro da vida. Aleluia, aleluia, glória a Deus. E eu quero encerrar essa mensagem essa noite, pedindo ao Santo Espírito que Ele fale ao nosso coração, que Ele nos dê um desejo de falar da palavra do Senhor. E eu ministro sobre a sua vida essa noite. Vai ter salvação na sua casa. Aleluia. Aquela pessoa que você tem apresentado ao Senhor vai ser salva em nome do Senhor Jesus. Se alguém na sua família que você deseja muito que ela venha aos pés do Senhor, continue orando. Vai ter salvação no teu lar, para a alegria nossa e para a honra e glória do nome do Senhor Jesus. Amém? Aleluia. Posso orar com a igreja, Pai, só comigo? Aqueles que ouviram essa palavra, ardeu no coração o desejo de que a igreja se reúna para orar por salvação, por transformação dentro do seu lar, e você deseja vir aqui à frente, eu queria fazer um convite. Se você tem no seu coração, nesse momento, a vontade de que a igreja ore junto contigo, por você e pela sua família, vem aqui, nós estaremos orando por você. Aleluia, glória a Deus, aleluia. Você diz assim: eu sei que se a igreja orar junto comigo, as coisas vão mudar, aleluia, coisas diferentes vão acontecer, aleluia. Eu creio, irmão, eu creio. Eu sei que lutas, dificuldades e gigantes se levantam contra o povo do Senhor, aleluia. Eu sei, mas nessa oração nós estaremos apresentando a tua vida diante de Deus, tua família diante de Deus. Você diz assim: por que a minha família não muda? Vai ter mudança, irmão. Vai ter mudança, irmão, em nome de Jesus. Aleluia. Feche os teus olhos. Senhor, meu Deus, nós ministramos a tua palavra. Senhor, fomos despertados sobre o Evangelho, sobre a pregação. Nós não estamos na terra apenas como mortos-vivos, Senhor, sem propósito. O nosso propósito glorioso é levar outras pessoas a te conhecer. Nos usa como instrumentos em tuas mãos. Pai, eu te apresento cada família aqui representada. Eu sei que o inimigo tem se levantado e tem colocado guerras no meio de famílias aqui, mas essa noite nós nos levantamos como guerreiros, colocando a nossa vida nas mãos do leão da tribo de Judá, porque nós cremos, Senhor, que chega vitória nessa casa, que chega cura nessa casa, que chega transformação nessa casa. Vai ter testemunhos contados aqui, Senhor, porque haverá a presença do Senhor
sangue, Jesus. Cobre com o teu sangue. E Espírito Santo de Deus, a nossa expectativa é que tu comece a operar, que tu comece a mudar. Nós te damos liberdade para tu agir na nossa vida e para tu agir no nosso lar. Aleluia. Mas nós queremos ver mudança, Jesus. Nós queremos ver mudança na vida dos nossos irmãos. Eu oro e intercedo pela vida